Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Unaí. Eu estou aqui mais uma vez para receber vocês e receber o grande José Carlos. Olá, pessoal. Hoje nós vamos trazer dicas muito interessantes sobre um assunto que ele vai ser aí muito importante para todos vocês. Nós vamos falar sobre multas de trânsito e os processos administrativos quando a gente recebe alguma multa e como proceder em casos desses. E nós estamos aqui com um especialista que vai falar um pouquinho para a gente. José, primeiramente eu gostaria que você se apresentasse para quem não te conhece ainda e contasse um pouquinho da empresa e como você chegou a ser hoje o especialista que você é. Muito bem. Primeiramente, eu quero mais uma vez agradecer, por estar aqui nesse espaço. Até digo que um espaço importantíssimo, onde já passou muita gente bacana aqui, pessoas inclusive que eu não tinha um contato direto e através do podcast eu vi o quanto a pessoa contribuiu aí para a sociedade. E hoje esse bate-papo espero poder esclarecer diversas dúvidas aqui em relação ao processo administrativo de interposição de recurso de multa de trânsito. A gente sabe que tem muitas pessoas que às vezes levam uma multa de trânsito nem por culpa dela ou por um erro ou vício do agente de trânsito e acaba sem saber que caminho seguir, que forma interpor esse recurso. E na maioria das vezes acaba arcando com prejuízo por falta de informação. E aí, de uma forma bem dinâmica, eu quero estar tentando esclarecer da melhor forma possível aqui. Perfeito. E vamos começar em como que funciona. Vamos supor que eu sou uma motorista e eu sofri algo que é bem comum, que são aqueles radares em que pegaram ali a placa do meu carro e não sei o quê. Como que eu posso... Quais são as multas que podem ocorrer nesse caso e quais são as intercorrências que podem vir de forma que não é conivente com o que de fato aconteceu? Como provar que isso de fato não aconteceu? Então, qualquer que seja a infração, ela é passível de recurso. Qualquer que seja a infração de trânsito. No caso do radar, por se tratar de um excesso de velocidade, ter ali uma evidência concreta, que é a captura da foto, às vezes, dependendo da situação, é um pouco até difícil de reverter esse cenário. Mas acontece muito de alguns lugares a sinalização ser falha ou o próprio equipamento está escondido e o motorista, às vezes, por não ter visto ou por estar ali numa rodovia que foi mal sinalizada, ele acaba sendo penalizado com esse tipo de situação. E essa multa, por incrível que pareça, é uma multa que pode complicar muito a vida do condutor. Existem 3 tipos de infrações ligadas ao excesso de velocidade. Se você passar até 20% da velocidade fixada, é infração média. Se passar de 20% a 50% é infração grave. E se exceder 50% da velocidade fixada, é infração gravíssima, com agravante 3 e suspensão do direito de dirigir. Poucas pessoas sabem disso. Por exemplo, digamos que tem um radar de 40 km por hora. Se a pessoa passar acima de 50%, o que é 50% de 40%? 20%. Então, se ela passou acima de 60%, onde está fixado como 40, ela vai ter uma multa de R$ 880,41 e suspensão do direito de dirigir por 3 meses. Aí ela terá que fazer curso de reciclagem, ela terá que fazer prova escrita e pouca gente sabe disso. Sim, não, realmente é muito grave e eu não sabia que as porcentagens eram tão pequenininhas uma da outra, porque ali 20% é considerável, não é uma coisa, assim, muito grande, mas também não é pequenininha, mas assim, na hora que você está dirigindo, na hora que você está fazendo uma viagem, e como você disse de forma muito sábia, às vezes a sinalização ali, ela tá escondida, e como que a gente pode provar isso, José? Então, no caso de uma sinalização feita de forma errada ou que esteja com má visibilidade, eu particularmente costumo ir pelo Google Maps, fazer uma análise do cenário, mostrar ali que tem árvores, tem poste, tem algum tipo de obstáculo tampando a visibilidade do motorista, tanto em relação à placa, porque o Código de Trânsito Brasileiro ele está bem claro que a sinalização ela deve vir com antecedência. E o radar ele tem um critério minucioso. Ele tem que passar por vistoria do Inmetro semestralmente. E como no nosso país a gente sabe que nem tudo é cumprido na risca, quando você puxa lá o protocolo do equipamento, grande parte deles passou desse período. Aí é um prato de mão cheia para interpor no recurso. E acaba revertendo o cenário, porque o julgador ele vai analisar, vai ver que a petição ela foi bem elaborada, ali elaborada com jurisprudências, doutrinas
com leis secas do Código de Trânsito Brasileiro para tentar reverter esse cenário e acaba acatando o recurso na grande parte das vezes. Perfeito. E no caso, para pessoas, o que você pode aconselhar para pessoas que pensam da seguinte forma: eu não vou tentar apelar porque não vale a pena, vai demorar. Como que funciona esse processo? Ele é de fato demorado? O processo administrativo ele é muito similar com o processo judicial. A diferença é que não vai ter um juiz para julgar, não vai ter um arrolamento de testemunhas. Mas é um processo que pode demorar até 5 anos. Existem fases. A defesa prévia, existe a primeira instância, que é na Jari, existe a segunda instância, que é no CETRAN, e existe a possibilidade de ir até o órgão máximo, que é o CONTRAN. Então, se porventura a gente interpôs na defesa prévia, foi indeferido, a gente parte para a primeira instância, que é na Jari. Caso também seja indeferido, a gente parte para a segunda instância, que é no CETRAN. Se quiser tocar mais para frente, tem a chance de ir até o CONTRAN. Nessa brincadeira, praticamente vai levar 5 anos. Se aquela pessoa falar assim, eu prefiro pagar a multa do que esperar isso tudo. Porém, quando ele paga a multa, mesmo que ele não esteja errado, é como se ele estivesse assinando uma sentença de que ele está de acordo com aquela infração. Aí, se ele tentar interpor recurso posteriormente ao pagamento, aí a consequência é outra. Como que você vai tentar reverter um cenário de algo que ele certificou de que estava de acordo? Então, tem essas questões. Sim. E em casos de acidente do trânsito, você também consegue passar por essa fase? Por exemplo, houve um acidente de trânsito numa rodovia e a gente não consegue distinguir quem foi o culpado ou não. Ali você entra nessa situação? Sim, dá para fazer interposições de recurso quando há acidente de trânsito, quando há sinistro. Porém, grande parte desses é melhor direto na esfera judicial. O processo administrativo em si é mais para a interposição da multa. Quando envolve um acidente, principalmente se esse acidente tenha vítima fatal e precisa de ter uma contraprova ou a pessoa quer ali praticar o seu direito de ampla defesa e contraditório, é recomendado que ele vá direto na esfera judicial, né? Principalmente se houve um acidente com vítima no qual ele não teve culpa nenhuma, né? Mas, de uma certa forma, foi crime. Claro. Então, é necessário que, para ele provar o contrário, já entrar direto na esfera judicial. Sim, e as multas que a gente pode falar, as multas comuns que acontecem aqui dentro da cidade, qual que é a mais comum e como que a gente pode ajudar a resolver essas aqui? Porque essas que são mais comuns dentro da cidade, às vezes a gente simplesmente paga, mas qual seria a postura correta na hora de, olha, eu tomei essa multa, mas será que isso é real? Conta pra gente um pouco sobre isso. Então, dentro do perímetro urbano, se o agente fiscalizador falar assim, eu vou pegar tudo, não vou deixar passar nada, acontece multa de segundo em segundo. Acontece de segundo em segundo. Porque se o agente fiscalizador falar assim, eu vou ficar numa esquina para olhar tudo, ele vai fazer multa falando ao celular, ele vai fazer multa manuseando o celular, que são tipificações diferentes, ele vai fazer multa por estar dirigindo sem um cinto de segurança, só que entende-se uma questão de bom senso, na grande maioria das vezes, e não sai lavrando o auto de infração de forma aleatória. Porém, dentro da cidade, quando a gente fala assim, eu vou fazer cumprir a lei, acontece muito de ter o esbarro na lei seca. Acontece também da multa por dirigir fazendo manobras perigosas, que é o entendido como crime de trânsito, no caso. E essas multas, elas são punk. Ela é de um valor muito alto e a consequência drástica dela para a CNH da pessoa, ela é absurda. Então eu tenho muita procura, principalmente lei seca. Eu posso dizer que hoje o carro-chefe da JC Multas é a infração de lei seca. E como que funciona? Vamos supor, eu imagino o desespero da pessoa que foi pega ali naquele momento. Mas antes de tudo, o bafômetro, ele é de fato obrigatório? Eu realmente tenho que fazer? E quais são as consequências se eu disser, não, eu não quero fazer? Hoje, você é resguardado pela própria Constituição Federal, você não é obrigado a gerar prova contra você si mesmo. Né? Essa é a primeira regra. Porém, houve mudanças. Existe o artigo 165 e 165A, que tipifica a lei seca. Porém, 165 é aquele no qual a pessoa sopra o etilômetro e acusa lá uma referência. Existe uma referência que considera como auto de infração, outra referência que considera como crime de trânsito, e para cada referência tem as suas complicações, né, os seus agravantes.
Porém, no fato da recusa, você fala assim, não, eu não vou soprar. Independente se você bebeu ou não, simplesmente por garantir esse direito de não gerar a prova contra você mesmo, o agente fiscalizador ele pode te autuar da mesma maneira, como recusa. Aí ele vai preencher um formulário, né? A pessoa está com os olhos vermelhos, está com odor etílico, está com a voz desconexa, está arrogante, não sei o que e tal, todo tipo de comportamento que uma pessoa que está alcoolizada possa ter. Feito esse auto de infração, o valor da multa e a penalidade de suspensão é a mesma do que você soprar o bafômetro. O que vai diferir uma da outra é que se na que você soprou acusou acima de 0,34 miligrama por litro de ar alveolado, aí é considerado crime de trânsito. Certo. Aí você vai preso mesmo, terá que pagar fiança e todo aquele procedimento. Na recusa, não. Você recusou, ele entende que você está embriagado naquele momento e não quis recusar, simplesmente ele faz a multa por recusa. Vai ser R$ 2.934,70 o prejuízo. 1 ano de suspensão, é a única multa dentro do Código de Trânsito Brasileiro que dá 1 ano direto, sem choro. E a pessoa terá que fazer o curso de reciclagem, que é 30 horas aulas, que não fica barato. Posteriormente, tem que fazer uma prova escrita. A prova escrita no curso de reciclagem não é igual àquela no início, que estava tirando a carteira, e ela só tem 2 chances. Se você reprovou numa, você só tem mais uma chance de reteste no ano. Nossa, Deus. Só 2 provas naquele período. Se não passar nas 2, só no ano seguinte. Nessa brincadeira, a pessoa vai ficar em possibilidade de dirigir. Se ela dirigir, desobedecer e for pega, aí a carteira é cassada. Ela perde todo o processo de habilitação. Então, a lei seca, hoje eu posso dizer que é a lei mais dura dentro do Código de Trânsito Brasileiro. Sim, e nesse caso, eu achei que ela foi dura mesmo até em questão de recusa, né? Da pessoa se recusar, porque às vezes a pessoa não está alcoolizada, ela simplesmente se recusa e ainda assim ela sofre uma penalidade bem significativa. Nesse caso, fui multada, e agora? Fui parada no bafômetro, fui pega, e agora? Então, se você simplesmente recusou e chegou o auto de infração, ou no seu endereço, ou caiu lá no aplicativo da CNH Digital, você viu que levou esse prejuízo, falei, e agora? Eu não posso ficar sem minha habilitação, preciso dela, eu dependo dela para exercer as minhas funções laborativas, eu não posso ter esse prejuízo. Você tem todo o direito de interpor recurso. Porém, na própria notificação vem lá, data limite para defesa prévia. Nesse período, é o período mais melindroso, porque a multa ainda está em fase de autuação, ela não se converteu na penalidade de multa. Aí a pessoa entra, se for indeferido, ela tem a chance da primeira instância, que é na Jari, tem a segunda instância no CETRAN. Mas e aí a gente entrou em eu consegui chegar até você na JC Multas e eu te pedi ajuda. E agora, qual que vai ser o nosso processo? Então, dentro da defesa prévia, né, eu vou montar uma estrutura, vou bater um papo com a pessoa que foi autuada para entender como que foi a abordagem. Eu peço ali todos os documentos, né, que é de exigência no próprio peticionamento eletrônico, né, os documentos pessoais, o boletim de ocorrência, porque na recusa o agente fiscalizador ele lavra um boletim de ocorrência relatando o que de fato aconteceu. Depois eu faço um cruzamento de dados entre os sistemas do órgão de trânsito para ver como foi a tipificação da multa. Feito isso, eu faço uma procuração, né, para mim representar essa pessoa diante do órgão de trânsito e a gente protocola. A partir do momento que eu protocolo a defesa, estando no período de defesa prévia, a multa fica em efeito suspensivo. Aí não vai acarretar nenhum tipo de prejuízo para a pessoa. Não vai vir carta de suspensão da CNH, não vai emitir o curso de reciclagem, não vai impedir o licenciamento do veículo. Diferente do exemplo anterior que eu disse, que se virou penalidade, já acabou a chance de torná-la em efeito suspensivo. O processo ele é muito demorado, vai depender do órgão também, que são vários órgãos, né, cada um com a sua política. O Detran de Minas Gerais, por exemplo, ele leva a média de 6 a 8 meses para julgar a defesa prévia. Se ele julgou num prazo, digamos que de 8 meses, indeferido, você vai lá colher as razões do indeferimento e partir para a próxima defesa, que é na Jari, a primeira instância, que significa Junta Administrativa de Recursos e Infrações. A Jari leva mais ou menos 1 ano a 1 ano e meio para dar o resultado. Passou-se, por exemplo, 1 ano e meio, indeferido. Você quer continuar? Parte para o CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito, a segunda e última instância a nível estadual. Aí o CETRAN vai levar em média mais 1 ano e meio a 2. Nessa brincadeira, se passar de 5 anos, você vence o recurso pelo cansaço. A multa prescreve
Ah, que e ótimo. você ganha. Isso acontece muito, porque o órgão de trânsito, Minas Gerais, por exemplo, tem 853 municípios. Multa é todo dia. Interpondo recurso são várias pessoas. Então, o pessoal que está ali para julgar é uma quantidade pequena de pessoas para julgar a nível estado. Demora. Aí vai chegando um ponto que as multas prescrevem. Muitas das vezes acontece isso. Mas isso nunca poderia acontecer se eu tiver perdido aquele primeiro prazo que você mencionou, correto? Mesmo que se você perder a defesa prévia, pode acontecer de Da demorar e prescrever. prescrever. Ah, Só que, quando eu citei aquele exemplo correlacionando o documento do carro, é naquela situação que o veículo fica impedido. Mas se porventura a pessoa já tivesse pago o licenciamento, não teria nada que impedir o veículo mais. Perfeito. Aí o recurso continua da mesma forma. Claro. A diferença é que a pessoa perdeu a defesa prévia para tornar a multa em efeito suspensivo. Algo que a partir da primeira instância direto não torna, fica ali em aberto. Certo. Entendeu? Fica lá como não exigível a pagamento, sob análise, mas não em efeito suspensivo. Mas e, por acaso, é uma pessoa que ela se recusa a fazer o teste do bafômetro e lá você não falou boletim de ocorrência, acho que sim, falou boletim de ocorrência. No boletim de ocorrência, o policial, né, ou a pessoa que estava ali fazendo aquele processo, estava ali manifestando que a pessoa apresentava sinais disso e aquilo. Mas quais são as testemunhas ali? É a minha voz contra a do policial que fez a autuação? Como que isso funciona? Para chegar nesse ponto, é só se chegar na esfera judicial. No processo Tá. administrativo, Isso não leva em consideração. não leva em consideração e nunca vai colocar frente a frente o recorrente com o agente fiscalizador que autuou. Certo. Agora, se chegou aí na esfera judicial, porque se terminou, se esgotou todas as fases do recurso administrativo e o recorrente quiser continuar, ele vai direto na justiça. Aí na justiça, sim, pode colocar frente a frente o recorrente e o agente que fez o auto de infração, para ver se de fato aquilo que está sendo pedido na petição desde o processo administrativo é verdade ou não. Ou se o recorrente está usando de má fé, ou se o próprio policial usou de má fé no momento da lavratura do auto. Então, é bem complexo, né? Parece tão simples, mas é bem complexo essa questão. Muito. E hoje você fala que as questões da lei seca, elas são o maior carro-chefe que você tem lá. E como que é a resposta dos processos que você colheu até hoje? Qual que foi a resposta no geral, assim? É mais positiva, é mais negativa? Você teve uma satisfação maior dos seus clientes? Como que foi? Como na verdade? Desde quando eu fundei a JC, porque eu fundei a JC há um bom tempo, mas nunca tinha abrido uma sede fixa. Era sempre fazendo serviço home office, ou às vezes ali ajudando um conhecido, um amigo. Coisas mais pontuais, né? Mais pontuais. Claro. Mas desde o momento que eu coloquei a engrenagem para rodar, que eu abri um ponto fixo, que eu fiz um credenciamento direto aos órgãos de trânsito, de peticionamento eletrônico, eu tive diversos resultados positivos. Porém, isso vai a depender de órgão para órgão. Quando você fala órgãos, quais órgãos são esses? Por exemplo, a Polícia Militar é um órgão agente fiscalizador. Né? Ele, digamos que na grande maioria das vezes, eles que são os responsáveis, aí, os corresponsáveis para fazer a lavratura do auto. Se a Polícia Militar abordar alguém dentro do perímetro urbano, vai ser lançado no sistema do Detran. Se abordar numa rodovia estadual, é lançado no sistema do DR. Se abordar numa rodovia federal, pode ser lançado tanto no sistema da PRF quanto do DENIT. Então, quando eu falo de órgão para órgão, nesse sentido, o órgão autuador nem sempre é a polícia ali na ponta, e sim o órgão que foi tipificado no sistema. Claro. Muita gente entra em conflito, isso aí é contra a lei. Um policial me multar e lançar na PRF, sendo que não foi a PRF. Essa questão é de circunscrição de via, não da fiscalização. Sim. Então, o policial multou a pessoa na BR-251. Vai lançar no sistema da PRF. A PRF é o órgão mais célere hoje quando se trata de recurso. Ele não tem morosidade. Por incrível que pareça, atende a nível nacional, mas tem uma celeridade muito boa. Você protocola, eles já montam um processo de triagem, dando visto que recebeu seus documentos, e no máximo 1 mês, 2 meses já dá um parecer. Olha que bênção, né? rápido. Ele não é tão moroso igual outros órgãos. Sim. Tem órgãos, por exemplo, o Detran de São Paulo, eu tenho defesa prévia no Detran de São Paulo com 2 anos e não deu parecer. Eu já estou prevendo uma prescrição futura. Sim. Porque se na defesa prévia tem 2 anos que está lá tramitando, imagine nas outras fases. Sim. Então vai depender muito do órgão. Né? Eu disse que a lei seca é o carro-chefe. Mas agora com a nova lei do toxicológico,
que é um exame obrigatório para os motoristas de categoria C, D e E, ela tem vindo de uma forma desproporcional. O que é de pessoas que me ligam, que me procuram para fazer a interposição desse recurso, não é brincadeira, porque ela é multa de balcão, ela é automática. Como assim? Não entendi. Por exemplo, o motorista tem que fazer o exame a cada 2 anos e meio. Não, calma, vamos voltar um pouquinho. Vamos. Quais são os motoristas C, D e E? Eles são do caminhão? Isso. Ah, tá. Motoristas tidos como profissional, categoria C, D e E. Aí ele é obrigado a fazer um exame toxicológico a cada 2 anos e meio. É o que está na nova resolução. Aí digamos que passou 2 anos e meio, ele não fez, esqueceu. Passou 1 ano de exame vencido, geral multa automática, não é mediante abordagem. Passou 30 dias do exame vencido, automático. Bate no sistema, digamos Já bate. assim. Aí ele tá lá dirigindo, trabalhando, ganhando seu ganha-pão. Quando assusta que não, ele olha lá na CNH de tal ou recebe no seu endereço multa. R$ 1.467,35 e suspensão de 90 dias. 3 meses suspenso. Aí pro cara que depende daquele serviço para trabalhar, ele fica louco, ele entra em desespero. Só que para esse tipo de multa, eu tenho tido êxito com 1 mês no próprio Detran. O Detran de Minas, que eu até disse que é moroso, ele acabou sendo célere no caso toxicológico. Porque ele entende que se trata de um motorista profissional, que é uma pessoa que precisa da sua carteira. E aí eu tenho alegado no meu recurso uma questão que envolve o vacatius legis, né? A vacância da lei ali, no que a gente fala no direito, que é essas mudanças para o conhecimento da população. Sim. E algo que não aconteceu com o toxicológico. Ele saiu uma normativa, divulgou, depois fez uma outra normativa, divulgou, e esses motoristas ficaram confusos, eles não conseguiram acompanhar essas mudanças. Não teve uma conscientização. Não teve algo bem enfatizado para dizer assim, olha, se passar dos 30 dias com o exame vencido, você vai levar uma multa automática. Praticamente acha que é igual a carteira. Venceu a carteira para você levar a multa, é mediante abordagem. Muita gente achava que seria assim, e não é. E nesse caso, vamos supor que passou o toxicológico que você falou, que é o próprio motorista que tem que procurar fazer. Então, ele tem que estar muito bem atento do tempo que passar para ele procurar fazer esse exame. Justamente. Isso não é um pouco conflitante? Demais. Muito conflitante. Porque a carteira hoje, para a pessoa que tem a idade até 50 anos, ela vale por 10 anos. Para quem tem idade superior a 50 e inferior a 70, por 5. E para quem tem idade superior a 70, 3. A pessoa que tem superior a 70, ela vai fazer só um exame toxicológico. Aí é mais fácil dela não esquecer. Sim. Mas para aquele que tem a carteira com a validade de 10 anos, ele tem 4 exames toxicológicos para fazer nesse período. A pessoa vai cair no esquecimento. Até porque não é notificado. Se tivesse uma ferramenta de notificá-lo através da CNH digital, ou até mesmo viesse um e-mail, algo nesse sentido, falar, olha, seu exame vai vencer daqui 30 dias. Mas não vem. Não vem. Isso a pessoa mais organizada que seja acaba caindo no esquecimento. Sim, mas assim, eu achei um pouco desorganizada essa lei. Porque é difícil uma pessoa que está ali trabalhando, por exemplo, num caminhão e fazendo viagens de várias distâncias, né? E trabalhando muito, ela vai se lembrar de fazer aquilo ali, não tem uma notificação no aplicativo, não tem uma notificação no e-mail. Quando você trabalha em casos assim, você pode alegar esse tipo de vamos dizer, falta de praticidade da lei, digamos assim. Eu alego muito isso, essa questão que entra em conflito. Porém, é algo que ainda está em fase até de mudanças dentro do Congresso. Tem deputados que já estão trazendo em tela algumas alterações em relação ao exame toxicológico. Né? São muitos motoristas reivindicando mudanças nessa lei. Porque realmente ela entra em conflito. Exige-se uma coisa, mas não deixa organizado para a pessoa que tem que cumprir. Então, o simples fato da pessoa falar assim, eu vou ter que me organizar na data tal, fazer o meu exame toxicológico. Ninguém vai ter um controle tão preciso para não passar dos 30 dias. Agora, se fosse mediante abordagem e dentro da primeira abordagem falar assim, olha, meu amigo, seu exame venceu, eu não vou te autuar, porque a primeira abordagem, um controle de sistema, né? A primeira abordagem já lançava, já foi abordado. Agora, se reincidisse, fosse uma segunda abordagem, aí eu era totalmente favorável ao auto de infração. Dessa forma, eu sou totalmente contra. Eu acho que nesse caso a gente poderia, as pessoas responsáveis pelas multas, então,
tá aqui vencido, não vou te multar agora, mas procure o mais rápido possível para fazer seu toxicológico. Eu, inclusive, estava recentemente, achei engraçado você ter falado isso, porque eu estava retirando sangue esses dias atrás em um laboratório e chegou um senhorzinho lá, velhinho e tal, falando que queria fazer o toxicológico dele. E eu fiquei com aquilo na cabeça, porque toxicológico, para mim, é muito relacionado a, sei lá, cena de crime, alguma coisa nesse sentido. Minha cabeça vai direto para isso. E eu achei engraçado um senhorzinho tão velhinho fazendo um toxicológico, mas aquilo ali saiu da cabeça e agora tá fazendo muito sentido você explicar que existe esse tipo de segmento, essa procura, né, pelo toxicológico. E o que mais que a gente pode falar sobre? Então, sobre o toxicológico, até tem redações dentro do Congresso tramitando, ao invés de exigir essa obrigatoriedade de fazer um exame a cada 2 anos e meio, porque esse exame, ele tá muito arcaico ao meu ponto. Ele é coletar pelos da pessoa para mandar para um laboratório especializado para dar o resultado. Seja ele positivo ou negativo, vai vir posteriormente. Uhum. Eu creio que, diante do avanço tecnológico que tem e está tendo, não vai demorar de implantar um sistema parecido com a lei seca, de testar in loco. Perfeito. Se a pessoa está ali com comportamento alterado porque fez o uso de alguma substância tóxica, aí sim aplica-se o toxicológico. E não nessa medida que se diz preventiva, mas na realidade está virando como corretiva e punitiva, sem nexo nenhum. Sim, mas aí nesse caso, para os motoristas C, D e E, eles também podem ser pegos no bafômetro, assim como qualquer outro motorista, correto? Sim. Então, sim. Coitados, eles estão ali sendo monitorados o tempo todo, mas um monitoramento é de fato efetivo e o outro, né, é mais punitivo do que realmente de conscientização, justamente. né? O motorista tido como profissional, das 3 categorias que você citou, eles é como se eles fossem monitorados a todo momento. Mas eles têm uma nova lei agora recente que os ampara num sentido para justamente não ter tanta complicação. É a questão da pontuação limite. Antes era 20 pontos como um máximo que a pessoa poderia estourar na habilitação. Uhum. Hoje, para esse motorista, é 40, independente da infração que ele levar. Uhum. E se ele atingir o número de 30, ele já pode solicitar uma reciclagem preventiva para abolir toda aquela pontuação. Então é algo positivo que teve aí em favor dessa classe que, de fato, é bem perseguida. É perseguida. E, assim, acho que a gente entra aí em vários aspectos, né? Porque o Brasil hoje, a única forma de fazermos comércio, assim, entre um estado e outro é basicamente através das rodovias, né? Então, a gente tem aí uma classe que é extremamente trabalhadora e, assim, trabalho em horários cansativos, em longas distâncias. Então, é um pouco triste, né? Falando do caminhoneiro, ele, inclusive, para o país, né? Já Sim. parou diversas vezes quando ele quer ter uma força muito grande. Sim. E, aproveitando o embalo, criaram-se uma lei justamente para tentar evitar isso. Uhum. A multa mais cara do Código de Trânsito Brasileiro hoje é essa. A pessoa que impedir uma via pública com o veículo, ele vai ser autuado com uma multa no valor de R$ 17.868, salvo engano. Ela é infração gravíssima com agravante 60 vezes. Hoje, para fazer uma manifestação, por exemplo, uma greve, eles têm que utilizar pneu, objeto. Se travar a via com um caminhão, por exemplo, vai ser autuado com essa multa. Então, o caminhoneiro, de uma certa forma, ele tem força, né? Sim. E quando você disse, e eu concordo, que ele é perseguido nessas questões, sim. Precisava de, pelo menos, rever essa questão do toxicológico, pelo menos da forma que está sendo cobrado para não ser tanto penalizado como está sendo. E nesse caso eu fiquei curiosa, quais outros casos uma empresa pode ter um probleminha ali que você possa resolver? A empresa, na grande maioria das vezes, acontece de responder por multas atreladas diretamente ao veículo. Digamos que um pneu de estepe que está careca, ou um macaco que não está tendo operância nenhuma, ele não consegue levantar o veículo. Esse tipo de multa, ela é praticamente intransferível. É de responsabilidade exclusiva do proprietário. Mas digamos que o motorista, ele está dirigindo sem portar a CNH. O cara está num caminhão com a carteira B. Uhum. A carteira B não permite dirigir um caminhão. Certo. Então vai levar uma multa ali de R$ 880,41 por dirigir um veículo de categoria diferente. Uhum. Mas o agente fiscalizador, ele pode lançar a multa tanto para o infrator quanto para o proprietário que confiou a direção do veículo a uma pessoa que está com a categoria diferente. Então não tem como fugir. Igual a multa de sem carteira. Há um tempo atrás, uma pessoa estava dirigindo um veículo sem possuir a PPD ou CNH. O agente de fiscalização fazia só apenas a multa sem carteira.
Hoje está lançando duas. A de dirigir sem carteira e de confiar a direção do veículo a uma pessoa sem carteira. Meu Deus, mas essa é recente. Na realidade, está prevista desde quando criou o Código de Trânsito Brasileiro. Só que os agentes de fiscalização, até mesmo para ganhar tempo, para ser mais ágil, lançava-se só uma. Hoje não. Eles estão blindando dos dois lados. Tá, beleza. O infrator não foi culpado? Então, o proprietário responde também. Nossa, mas isso é de fato muito importante, né? Porque antes você poderia simplesmente colocar um menino de 16 anos para dirigir o seu carro, porque você tinha bebido no clube, e aí pronto, só ia ser autuado a adolescente que estava dirigindo o carro. Hoje em dia vai todo mundo... E o pior de tudo, muita gente não sabe, a multa de confiar a direção do veículo a uma pessoa não habilitada, a reincidência dela gera cassação. Da CNH? Da CNH. Por exemplo, eu empresto o meu carro para você que não tem habilitação. Certo. Você levou a multa por estar sem carteira e eu levei uma por confiar o meu veículo a você. Aí depois eu empresto para uma outra pessoa. Nossa. Aquela multa reincidiu e eu cometi ela pela segunda vez. Eu vou ter a carteira cassada por esse simples motivo. Então o negócio é nunca emprestar o veículo para quem não tem habilitação. Agora, uma pergunta muito importante sobre a suspensão da CNH, e tem uma outra sigla que você falou, a PPD. Qual que é a diferença entre as duas? Primeiro, só para sanar minha dúvida aqui. PPD é a permissão para dirigir. Você passou na prova prática lá, vai chegar no seu endereço a PPD, que vale por 1 ano. Esse é o documento que você tem que cuidar dele muito bem cuidado. Com carinho. Com carinho. Se você levar uma multa de natureza gravíssima, ou uma de natureza grave, ou reincidente de média, já era, perdeu a PPD. A CNH já é a definitiva, que todo mundo diz, né? E existe sim o processo de suspensão para a CNH ou cassação do PPD, e cabe recurso. Como eu disse, todo tipo de infração ou qualquer processo administrativo que for instaurado, cabe interposição de recurso. No caso da suspensão do direito de dirigir, a lei seca, por exemplo, é uma. Quando você interpõe o recurso para a lei seca, você automaticamente já está interpondo o recurso para prevenir uma suspensão da CNH. Claro. Agora, no caso da PPD, a pessoa levou uma multa hoje, nesse momento, já caiu no sistema que ela vai perder a PPD, vai ser cassada, aí é um buraco mais embaixo, é um processo mais difícil, mas cabe-se também recurso. E tem mais um detalhe aqui, que não é só a suspensão, e sim a cassação. Qual que é a diferença da suspensão para a cassação? A suspensão você vai ficar interditado por um período. Claro. Pode ter uma suspensão de 3 meses, de 6 meses ou de 1 ano. A cassação você perdeu tudo. Se você for de categoria A ou B ou AB junto, se perdeu, você vai ter que voltar para a autoescola novamente. Nossa. Se você for de categoria C, D ou E, você só pode reabilitar decorridos 2 anos. E aí tem a questão da meritocracia. Você não precisa passar por tudo aquilo de novo, mas você tem que fazer as aulas práticas do veículo e a prova prática de novo. Se você não passar, vai repete, e aí não deixa de ter um prejuízo gigantesco. Claro, perfeitamente. Não só de tempo, mas também de recursos, justamente, né? Principalmente para as pessoas que precisam de se locomover para trabalho, enfim, cotidianos. José Carlos, foi um prazer o nosso bate-papo. Aprendi muito. Eu não sou motorista, gente. Eu não tenho carteira, mas eu aprendi muito. Principalmente nunca pegar o veículo de ninguém, até porque eu não dirijo, mas, enfim, aprendi muita coisa. Foi bem legal. Você explica muito bem, tem uma didática muito boa. E eu gostaria que você deixasse agora para os nossos telespectadores onde a gente pode te encontrar, como que a gente pode acessar a JC Multas. Legal. Para você que está nos acompanhando, se levou algum tipo de multa de trânsito e acha que teve erro ou que teve vício por parte tanto do agente fiscalizador ou na tipificação pelo órgão de trânsito, você tem todo o direito de recorrer. Isso você pode tanto numa fase de defesa prévia quanto depois de ter transformado em penalidade. É um direito seu. O direito no trânsito, às vezes, ele não é tanto recorrido igual aos demais direitos, né? E hoje eu tenho a empresa com sede fixa na cidade de Natalândia, mas eu atendo em todo o Brasil, né, de forma online, com a facilidade aí, do avanço tecnológico, de peticionamento eletrônico, em qualquer cidade do Brasil, em qualquer órgão de trânsito e em qualquer infração de trânsito. Perfeito. Um serviço muito completo, um serviço aí que abrange todos os níveis e responsabilidades fiscais. Fiscais não, né? No caso,
jurídicas, eu diria. Entra nessa questão da jurídica e entra tributária também, né? Perfeito. Porque, de uma certa forma, acaba gerando aí o ônus para arcar para o Estado, né? Perfeitamente. Então, serviço totalmente completo. E vocês podem achar ele também. Qual o telefone que as pessoas podem achar para poder te ligar? 38 99862 4093. E pode seguir também na rede social @jcmultas, tanto no Instagram quanto no Facebook. Perfeito, José Carlos. Obrigada a vocês pela companhia. Eu aguardo comentários aqui nas redes sociais e também aqui no YouTube. Um beijo e abraço cheio de ocitocina e até a próxima.